Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Se você está conosco aqui pela primeira vez, eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e essa é a nossa escola bíblica, né? Escola bíblica que é dominical, porque esse vídeo está sendo postado no domingo, no dia 16 de abril de 2023, mas de repente, se você está na quinta-feira, depois desse domingo, de noite, de manhã, na academia, em casa, vendo essa aula, que Deus te abençoe da mesma maneira. A gente vai hoje terminar a nossa parte 6 da viagem da história da redenção que a gente tem feito desde lá o Gênesis, conversando sobre as cartas do apóstolo Paulo. Não propriamente sobre as cartas do Paulo, mas de assuntos importantes da nossa fé que o apóstolo Paulo tratou, né? Então hoje a ideia é a gente fazer uma síntese, não propriamente revendo tudo aquilo que a gente já viu, mas pensando sobre o impacto desses textos, destas verdades nas nossas vidas. Beleza? Então já pega a sua Bíblia, já abre lá na segunda carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que é o texto que vai reger aí a nossa aula hoje. 2 Coríntios, capítulo 3, vai abrindo aí. E aí eu já vou adiantar. Na próxima aula, a gente começa a parte 7, falando sobre as cartas gerais e o Apocalipse. Então, assim, a gente tem feito uma caminhada muito legal. Começou ainda na pandemia, lá no Pentateuco, lá no Gênesis, lá no Antigo Testamento. Passamos por toda a Bíblia, fazendo assim um sobrevoo, né? Falando de forma bastante objetiva, mas com alguma segurança, pela graça de Deus, não é? Sobre esse texto que é tão rico, que é a palavra de Deus. Espero que esteja abençoando a sua vida, tenha abençoado muito a minha vida, a vida da Letícia, a vida do Daniel também, que chegou para poder dividir junto com a gente. Beleza? Vamos ler o texto então de 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3. Acompanhe aí na sua Bíblia, a gente vai ler e depois a gente vai orar pela nossa aula, tá bom? Então diz assim o texto. Começamos, apóstolo Paulo falando, começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos. Daqui a pouco a gente vai entender o que o Paulo está falando aqui, com essa pergunta que ele está fazendo. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado por esse espaço para refletirmos sobre a tua vontade para as nossas vidas. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda a tua vontade e aplique e exerça a tua vontade nas nossas vidas. Abençoa a gente assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Beleza, vamos lá. Diego, não entendi nada. O que o Paulo está falando aí? Então, peraí, antes da gente entrar no texto propriamente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é uma carta de recomendação? Vou te dar aí 3 segundos para pensar. Tá bom. Diego, carta de recomendação? Como assim? Talvez seja melhor eu até dar um passo atrás e perguntar: ô João, ô Maria, ô Letícia, ô Pedro, ô Paulo, você sabe o que é carta? Não é? Porque a gente meio que caiu em desuso, assim. A gente está falando das cartas do apóstolo Paulo. Você que está acompanhando as aulas, nas primeiras aulas a gente falou muito sobre o conceito de carta, perdão, melhor dizendo, né? O conceito de carta, a ideia, a carta na época do apóstolo Paulo era um dos instrumentos mais poderosos de comunicação, não é? A gente vive hoje na era do WhatsApp, do Messenger, né? Messenger já até passou, mas do Telegram, do e-mail e por aí vai, né? A gente se comunica
instantaneamente, né? A gente manda um zap na hora, o zap chega lá do outro lado do mundo, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. E a verdade é que quando a gente fala de carta de recomendação, ainda hoje ela é muito, muito usada, né? Mas como assim, Diego? Nunca ouvi falar. Para você que nunca ouviu falar, calma, que vai ficar tranquilo, né? Assim, primeiro, de forma muito objetiva, uma carta de recomendação é um texto que alguém escreve atestando, confirmando que alguém sabe fazer alguma coisa, ou que alguém foi em algum lugar, ou que alguém está apto para realizar certa coisa. Então, por exemplo, né, se você vai fazer a faculdade, espero que você faça, né, vai fazer a faculdade, acabou a faculdade, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, por exemplo, você precisa de uma carta de recomendação. Geralmente essa carta vai ser escrita por um professor, por um doutor, por um mestre, alguém que já cursou, né? E aí vai recomendar, vai dizer, ó, Letícia, a Letícia está pronta, ela é uma excelente aluna, ela passou pela graduação com louvor, as notas dela são assim, assim, assim e tal, e vai recomendar, não apenas isso. No campo do trabalho, por exemplo, é muito comum. Então você muda de uma empresa para outra e você pode pedir para o seu chefe, né, uma carta de recomendação. Ô, João, né, eu estou indo lá para a empresa tal, que foi, passei num processo seletivo e tal, você pode me recomendar, por favor? E aí o chefe vai dizer, olha só, o Diego é bom nisso, a Letícia é boa naquilo, ela faz isso, ela faz aquilo. Né? Engraçado, eu estava lembrando, fazendo aqui a nossa aula, né? Se você for no LinkedIn, já ouviu falar do LinkedIn? Com certeza já ouviu falar do LinkedIn, né? Que é uma espécie de rede social ali, muito focada para trabalho, né? Que é excelente. E aí lá no LinkedIn, o pessoal deixa recomendações. O pessoal fala, não, o Diego faz isso, a Maria fala bem inglês, o João, ele é bom no Excel. E tudo isso, gente, são textos de recomendação. São cartas de recomendação. Diego, o que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo a ver. Tudo a ver. Você reparou aí o texto? Pode até não ter entendido muito bem numa primeira leitura. Mas você reparou aí no texto que o Paulo ele faz logo no primeiro versículo duas perguntas assim retóricas, né? Falando sobre recomendação. Quando ele diz, ó, começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, o Paulo está dizendo assim, será que eu tenho que falar de mim? Será que eu tenho que falar quem eu sou? Será que eu tenho que falar das minhas competências, das minhas qualidades? É isso mesmo que vocês estão dizendo? Ou temos nós, aí ele fala literalmente na continuação do versículo, ou temos nós necessidade, como alguns, tem gente aí que precisa, eu não, o Paulo está dizendo, de cartas de recomendação. Por quê, gente? No final desse estudo, a gente vê que o Paulo, nesse texto aqui, né, o Paulo ele está respondendo um questionamento da igreja de Corinto. Qual era o questionamento? O Paulo, naquela igreja, na verdade, gente, assim, a gente já falou isso em algum momento, em alguma aula lá atrás, né? A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, né? Isso aqui talvez soe até como uma surpresa para quem não ouviu isso ainda, né? Mas é só ler as duas cartas que o Paulo escreve. Alguns chegam a dizer que a igreja de Corinto era a igreja mais complicada que o Paulo lida nas suas cartas, né? Nas cartas que ele escreve. Enfim, né? Não é uma disputa de qual era a igreja mais complicada, mas que era. Tinha muitas dificuldades. E uma das dificuldades... Aliás, só um pequeno parênteses, né? De repente você está lá na sua igreja, aqui na igreja de Botafogo, você é membro aqui da igreja, adolescente aqui na igreja, fala, puxa, mas está acontecendo esse problema na igreja, está acontecendo aquele problema. Meu irmão, minha irmã, né? Onde tem gente... tem problema, é por isso que a gente precisa estar junto e precisa estar junto na igreja, que aí a gente tem a palavra de Deus, a gente tem os irmãos, temos uns aos outros, temos a nossa liderança que nos ajuda a melhorar. Né? Então assim, afastar-se da igreja, porque na igreja não tem problema, ou esse ou aquele problema, não é? É óbvio, né? Tem alguns problemas que são mais complicados do que os outros, e aí a palavra de Deus precisa tratar e tratar forte. Mas enfim, acho que eu já me fiz entender, né? Mas não é saindo da igreja que a gente resolve os problemas. A gente precisa se integrar na igreja, ser moldado pela palavra de Deus e ajudar os outros
a viver cada dia mais a palavra de Deus. Então assim, a igreja de Corinto, ela era uma igreja problemática. Contudo, a palavra de Deus estava lá. E o apóstolo Paulo está orientando, está cuidando da igreja. Não é? Fecha parênteses. Pois bem, um dos problemas que o Paulo trata aqui é exatamente em relação à sua autoridade. Tinha gente dentro da igreja que questionava a autoridade do apóstolo Paulo. Meio que perguntando assim, ele pensa que é quem? Né? Quem ele acha que é para falar com a gente desse jeito? Não, porque nós temos alguns irmãos aqui que também são bons, que também são capazes. Por quê? Dentro da igreja de Corinto, tinha gente que se auto-intitulava líder. Ou seja, que lançava sobre si mesmo, um título de liderança. A ponto do apóstolo Paulo começar essa carta, por exemplo, se você voltar aí uma página da sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1, o Paulo vai dizer assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. O Paulo está dizendo assim, gente, olha só, não fui eu que quis ser apóstolo, não. Não fui eu que me auto-intitulei apóstolo, que me autodenominei apóstolo. Não, foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus. O problema é que os coríntios, que eram gregos, né, eles estavam na expectativa de alguém famoso, de alguém eloquente, alguém que tinha uma boa oratória, alguém que falava bonito, que chamava a atenção, que cativava ali as massas, né? Como era ali muito comum na Grécia Antiga. E tudo indica que o Paulo não era essa figura, né? Essa figura assim eloquente, essa figura bela, essa figura que chamava a atenção, que cativava as pessoas. Então eles meio que rejeitavam e questionavam o Paulo. E aí o Paulo teve que recorrer à autoridade que o próprio Deus deu para ele, para poder abençoar aquela igreja. Né? Então, como que ele faz isso? Como que o Paulo defende o seu apostolado? Como que o Paulo defende a sua autoridade? Por quê? Mas Diego, ele tinha que defender a autoridade dele, ele tinha que defender o apostolado dele. Pô, quem quer falar, o que quiser falar, fala. Né? Ele precisava defender por causa do ensino dele, gente. Porque quando o pessoal questiona a autoridade do apóstolo Paulo, isso é importante de entender, né? Elas não estão questionando só o Paulo, elas estão questionando o que o Paulo ensina. Então assim, se o Paulo não tem autoridade para ensinar, se o Paulo não é mestre, então o que ele fala não tem importância. Esse é o problema. Então, quando Paulo defende o seu apostolado, quando Paulo defende a sua autoridade, na verdade, e a gente vê isso no conjunto das cartas, ele não está tão preocupado. Não é que ele seja um cara vaidoso, que está fazendo questão que as pessoas respeitem ele. Não, muito pelo contrário. Né? A questão aqui é que o Paulo sabe que se as pessoas desprezarem a autoridade dele, na verdade, elas vão desprezar a própria palavra de Deus. Esse é o ponto aqui. Né? E aí o Paulo faz isso usando uma imagem que é fantástica. Uma imagem que é assim, extraordinária. Ele fala, vocês querem uma carta de recomendação? Pois bem, eu vou mostrar para vocês a minha carta de recomendação, falando que eu estou apto para poder ensinar e para poder falar. É exatamente o que a gente vê nos versículos 2 e 3. O Paulo, quando ele faz essas perguntas retóricas, assim, perguntando, eu tenho que me recomendar, eu tenho que mostrar carta de recomendação, ele está dizendo para eles o seguinte, olha, eu vou mostrar para vocês agora uma carta que, assim, ela é escrita num papel diferente e ela é escrita com uma tinta diferente, uma tinta indelével, uma tinta inapagável, né? E um papel que pode ser visto por todas as pessoas e que pode chover à vontade, pode molhar à vontade, porque ele não estraga. Olha o que ele diz aí no versículo 2. Ele fala, né? Vós sois a nossa carta. Ele diz para os coríntios, olha, vocês são a minha carta. Vocês são a minha carta, escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens. Como assim, Diego? Não estou entendendo, gente. Você quer carta melhor do que uma pessoa viva andando para lá e para cá? Né? Uma pessoa, obviamente, viva, que teve a sua vida tocada, transformada
pelo evangelho, não é uma pessoa que mentia, que roubava, que matava, que destruía, enfim, não é uma pessoa ruim, uma pessoa má, e que foi transformada pelo poder do evangelho, que teve a sua vida assim, cara, da água para o vinho, como a gente costuma dizer, transformada da água para o vinho. Essa era a carta do Paulo. É por isso que você já deve ter ouvido falar esse termo, né? Que os crentes lá de Corinto naquela época, e desde então, eu e você também, nós somos chamados de cartas de Cristo, né? Cartas de Cristo. E é aí que reside aquilo que a gente falou no início da aula. O impacto de tudo isso que a gente aprendeu até aqui, estudando a nossa revista, é exatamente isso. Não é como assim, Diego, cartas de Cristo? As pessoas vão ler a minha vida. As pessoas vão ler a sua vida. E o que eu e você precisamos pensar é o seguinte: o que as pessoas estão lendo quando elas veem a nossa vida? Será que a gente é de fato uma carta de Cristo, como Paulo está chamando os crentes da cidade de Corinto? Mesmo sendo uma igreja tão complicada, Jesus Cristo estava trabalhando no coração deles. Esse é o ponto, né? E é muito interessante o que o Paulo fala nos versículos 2 e 3. Ele fala, por exemplo, que os coríntios eram a carta de recomendação deles, a vida deles transformada, o evangelho que alcançou a vida deles, a pregação que o apóstolo Paulo fez para eles, né? E eles são lidos por todo mundo, é óbvio, todo mundo que os vê na cidade de Corinto via que alguma coisa diferente aconteceu na vida deles. E é interessante que o Paulo aqui, ele não tem uma falsa modéstia. Ele diz, olha, vocês são frutos do meu ministério. Né? Veja, o Paulo aqui, gente, ele não está dando uma de super orgulhoso. Né? Ah, eu sou o cara, o último biscoito do pacote. Não, ele tem plena consciência de que é Cristo quem trabalha, que é o Espírito Santo quem transforma os corações. Mas o fato é, foi através dele. Foi através dele. O pessoal não estava questionando a autoridade dele. O pessoal não estava questionando se ele era apóstolo ou não, se ele podia ensinar ou não. Aí ele fala, olha, né, Deus operou através de mim. Isso é uma prova da minha autoridade e do meu ministério. E o muito legal é o seguinte, gente, que o que o Paulo faz aqui, ele atenta, ele conhecia profundamente a Bíblia, né? Que essa era uma profecia muito, muito, muito antiga, quase 700 anos antes de Jesus. Né? Jeremias, o profeta Jeremias, ele disse assim, Jeremias capítulo 31, versículo 33. Olha o que Jeremias disse, gente. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, vou botar aqui, né, para sair no vídeo. Também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Cara, olha isso. 600 anos antes, o Jeremias recebe uma palavra de Deus, e Deus fala para o Jeremias fala para esse povo, que vai chegar o dia que eu vou imprimir a minha lei na mente deles, a minha vontade no coração deles. Assim, vai estar escrito em nós. É por isso que o Paulo usa essa expressão para dizer que nós somos cartas de Cristo. Então, assim, a promessa de Deus lá no Jeremias se cumpre no ministério de Jesus, no ministério do apóstolo Paulo. E aí a gente caminha para o final da nossa aula pensando nisso, não é? Que assim, uma carta, você sabe, é um pedaço de papel escrito, assinado, não é? Que se ficar na gaveta ninguém vai ler, se não for aberta nunca vai ser lida, não é? É muito interessante, vez por outra surgem notícias daquelas cartas que foram encontradas em garrafas, que são lançadas num oceano, num lado do mundo, e que 30, 40, 50, às vezes 100 anos são encontradas do outro lado do mundo, em outro continente e tal, e aí eventualmente milhares dessas garrafas que foram lançadas quebraram, abriram, aquela carta se desfez, ninguém leu. Nós não. Nós somos cartas
vivas de Jesus Cristo. Eu e você, nós somos cartas vivas de Jesus Cristo. Cada vez que a gente age na nossa casa, conversa com alguém, cada vez que alguém percebe como que a gente lida com a frustração, com o sofrimento, com o medo, com a dificuldade, ou seja, que a gente lida com essas crises diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, como a gente pensa a nossa caminhada, a nossa história, como que a gente pensa a nossa própria pessoa, ou seja, como que a gente molda a nossa vida a partir da palavra de Deus. O que o Paulo vai dizer é que nós somos estas cartas vivas. E aí, eu pergunto para você, não é? Mais uma vez, na verdade eu até já fiz essa pergunta antes. O que as pessoas estão lendo quando leem a mim e quando leem você? O que elas estão vendo? Será que elas estão vendo quem Jesus é? Porque aqui nesse ponto, muita gente tem dificuldade. Porque pensa assim, Diego, mas puxa, é muito difícil ser cristão. Mas eu peco muito. Minha cabeça, a Bíblia, eu não consigo entender e tal, não sei o quê. Olha só, gente. Olha só, muita atenção. Foca em mim aqui. Não é foca em mim, como dizem os meus professores lá na faculdade. Não é Cristo, ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas dificuldades. E ele conhece também todas as nossas potências, todas as nossas capacidades. E ele chamou a mim. Ele chamou você. Consciente das suas limitações, das minhas limitações, das nossas capacidades. Ele chamou a gente. Então a questão, e aí a gente vê isso muito na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, a própria igreja de Corinto, o apóstolo Paulo não era um cara perfeito. A igreja de Corinto não era uma igreja perfeita, mas o Paulo está dizendo, olha, vocês são cartas de Cristo. A palavra de Deus e a vontade de Deus está escrita no coração de vocês. Então vivam isso. Vivam isso e busquem viver isso todos os dias, um dia de cada vez. Porque o que faz diferença na minha vida e na sua, não é que para que as pessoas leiam Cristo escrito em nós, não é a nossa perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas é o nosso ímpeto, o nosso desejo, a nossa decisão de todos os dias buscarmos ser parecidos com Jesus. Esse é o ponto aqui. Então pensa nisso, não é? Pensa em como você tem comunicado a fé e a pessoa de Jesus na sua vida, na sua história, aonde você está hoje, não é amanhã, não é? O que está legal, glória a Deus, aprimora, aprofunda, continua. O que não está legal, fala com Deus, Senhor. Eu não quero te entristecer, eu quero glorificar o teu nome. Então, na minha vida, me ajuda a lidar com essas minhas dificuldades. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Lembrando que a gente está gravando as aulas aqui, está disponibilizando no YouTube, mas dominicalmente temos os nossos encontros também na Igreja de Botafogo, às 9h30 da manhã, aqui na Rua da Passagem, número 91. Semana que vem, começamos o tema novo, Cartas Gerais e Apocalipse, sempre um tema interessantíssimo. Esperamos vocês, viu? Vamos orar para terminar? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo aqui juntos e obrigado pela Tua palavra. Que na força do Teu Espírito, Senhor, Tu operes a Tua vontade em cada um de nós. Hoje e até aquele dia que o Senhor voltar para nos buscar. Abençoa a gente assim, é como nós oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Valeu, gente. Beijo. Até mais.